Bom, pessoal, falando um pouquinho ainda das operações de resfriamento, né? Não temos apenas a refrigeração e o congelamento, né? São os mais comuns que nós conhecemos, mas existe também o processo de liofilização, tá? Gente, o processo de liofilização, ele é um processo misto, tá? Então, utiliza-se o congelamento e a desidratação ao mesmo tempo, tá? Então, nesse processo, nós vamos retirar, então, a água desses alimentos, né? Sob vácuo. Porém, esse alimento ele deve estar congelado, tá? Então, eu vou fazer essa retirada dessa água congelada desse alimento diretamente, tá? Então, a água do estado sólido, ela vai passar diretamente para o estado gasoso, né? Por meio do processo de sublimação. E aí, esse processo, né, é todo a frio, né? Então, eu não vou utilizar nenhum tipo de temperatura alta, né? Apenas temperatura de congelamento. E com toda certeza é um processo ótimo, porque em alimentos principalmente, que eu não preciso, que podem, né, perder nutrientes e tudo mais por conta das temperaturas altas, nesse processo eu não tenho esse problema. Infelizmente ainda é um processo muito caro, é um equipamento caro e tudo mais, né? Para a indústria às vezes é complicado, mas também é um processo que tem muitas vantagens, né? Principalmente aí quando a gente está falando de produtos muito sensíveis a temperaturas altas, né? Então é um processo de desidratação ali muito bom. Existem vários produtos, né, que são obtidos por liofilização, né? Existem alguns produtos no mercado. Né? Um exemplo é o café, né? Café solúvel liofilizado. Então, é um produto comum, né, que a gente encontra aí no mercado. Existem outros, mas esse é um processo, né, utilizado também em uma operação de resfriamento, tá? Bom, gente, temos as operações de radiação também, né? Então, essas operações, apesar de existir ainda muitos conflitos com relação a esse tipo de processo, né? Ela tem sido largamente utilizada também, né? Então, temos três tipos de radiação ionizante que são utilizadas na preservação de alimentos. Então, os raios gama, os raios beta e os raios X, tá? A irradiação é um método de pasteurização a frio, tá? Então, né, eu não vou aquecer o meu produto, né? Eu vou utilizar esse tipo de processo também, né, para eliminar os micro-organismos patogênicos, né? Porque eu também tenho, né, esse é o mesmo princípio da pasteurização, eliminação de micro-organismos patogênicos, principalmente, né, aqueles micro-organismos de alimentos que são consumidos crus ou parcialmente processados, né? Como é o caso de frutas, legumes, algumas verduras que são consumidos crus, né? Então, não tem como eu aplicar um processo ali de pasteurização, porque eu vou acabar, né, cozinhando esse alimento de alguma forma, aplicando calor, eu vou muitas vezes modificar muito a estrutura do alimento. Então, esse processo de irradiação é utilizado para, né, esse tipo de fim, né, eliminar os micro-organismos, principalmente nesse tipo de produto, né, e também esse processo, né, a operação de radiação pode ser aplicada em alimentos congelados, né, a fim de aumentar então a vida útil desse alimento, né, aumentar o tempo de estocagem deste alimento também, tá? Infelizmente existe bastante conversa aí sobre a irradiação de alimentos, né? A nível tecnológico, isso não causa nenhum problema, né, ao alimento, desde que seja aplicado de forma correta, né, e também não causa nenhum problema à saúde do consumidor, desde que seja aplicado de forma correta, né? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado aí, quando a gente fala de irradiação. Porém, é um processo ótimo, é um processo que realmente funciona, né? E com toda certeza pode ser utilizado em diversos tipos de produtos dentro da indústria. Bom, temos também, gente, as operações de extração, né? A operação de extração ela é utilizada na extração rápida, né, de compostos orgânicos, voláteis e semivoláteis, né?
Geralmente a gente utiliza a operação de extração em escala industrial, né, principalmente com o emprego de dióxido de carbono ou gás carbônico, né, como um solvente de extração. Né, o dióxido de carbono é o mais utilizado devido à sua baixa toxicidade, né, ele não é poluente, é inerte e é de fácil disponibilidade. Então, é um gás bastante utilizado para esse tipo de operação de extração. Né? Quando a gente utiliza a extração em alimentos, né? Para que a gente utiliza a extração, né, gente? Principalmente quando a gente quer extrair determinados compostos específicos, né? Por exemplo, eu quero extrair alguns pigmentos de frutas e vegetais, né? Pigmentos coloridos para utilizar ali como um corante natural e tudo mais, então eu posso utilizar o processo de extração. Para extrair a capsaicina da pimenta, né? Então, que é ótimo, né? Como saborizante, aromatizante. Então, eu quero extrair esse composto para aplicar em outros produtos, né? Extração de vitamina E, né? Os tocoferóis dos tecidos vegetais e de frutas. Então, eu também posso estar utilizando esse processo para extrair vitamina E. Pessoal, para extração de óleos essenciais. Os óleos essenciais são muito utilizados, são largamente utilizados, né, na indústria, em diversos tipos de produtos. Então, né, a extração desses óleos, né, óleo de limão, de mostarda, de alho, de cebola, é importante porque eu vou extrair esse óleo essencial e vou aplicar rapidamente, basicamente, em diversos outros tipos de produtos na minha indústria, né? Como aromatizantes, saborizantes, né? São óleos concentrados, né? Então, isso é bem importante, né? Quando a gente utiliza esse tipo de produto ali, né? Um produto natural, né? Em outros tipos de produtos. Temos também extração de cafeína, de flavorizantes em geral, extrato de beterraba, azeite de oliva, né? Diversos tipos de produtos aí no nosso, né, ambiente aí de alimentos que nós obtemos por processo de extração, tá? Gente, durante o processo de extração, temperatura, composição química e o fluxo, né, de extração são muito importantes. Por quê? Dependendo, né, de tudo isso, eu vou garantir a completa extração de um componente, né, de um produto. Então, é uma operação que deve ser muito bem controlada, tá? Então, eu tenho que controlar a temperatura, porque se a minha temperatura estiver muito alta ou não estiver suficientemente alta, né, a minha extração não será feita de forma correta. Eu posso acabar degradando algum tipo de produto que não era, né, que eu precisava ali, né, para o meu processo. E aí, por conta desse descontrole de temperatura, pode ocorrer desse produto estar sendo degradado, isso vai causar um problema também no meu processo, né? E também tudo isso está relacionado à composição química do produto, né? Ao fluxo de extração, e tudo isso a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente está falando ali de extração, principalmente desses compostos que são mais sensíveis, né? Que se degradam com facilidade, né? Os compostos corantes de frutas e vegetais, né? Esses pigmentos são bastante sensíveis, né? Então, pode ocorrer aí dentro desse processo, se ele não for muito bem controlado, né? Alguns problemas que vão diretamente causar, né, impacto lá no meu produto final. Bom, gente, temos também as operações de transporte, né, de produtos, né? Por exemplo, né, uma operação de transporte de produtos dentro de uma indústria é o bombeamento. O bombeamento é uma das operações que é mais utilizada, né, porque o bombeamento basicamente transporta esses alimentos por dentro de uma indústria por diversos tipos de operações e equipamentos, né? Então, o bombeamento é aquele fluxo de transporte de líquidos e sólidos através de tubulações, né? Então, de um local de processo para o outro. Isso é feito por meio de bombas. Então, essa operação de transporte sempre será utilizada, né? Basicamente em qualquer tipo de processo. Então, o meu produto saiu do tanque, vai passar para o pasteurizador. Como que ele vai chegar lá? Por meio dessas tubulações que são acionadas por meio de bombas. Então, por meio desse bombeamento dos meus produtos líquidos,
né? Que o meu leite vai sair dali do meu tanque e vai para o pasteurizador e assim vai seguindo os outros processos, tá? Gente, esse transporte, né, através do bombeamento, é uma operação unitária muito necessária, né, em diversas fases, como eu falei, né, você vai precisar transportar um produto de um equipamento para o outro, do equipamento para a área de embalagem, então, né, não tem como eu fazer isso de forma mais rápida e eficiente se eu não utilizar o bombeamento e essas tubulações. Então, o meu produto vai passando ali, né, rapidamente. Sempre, né, existe essa necessidade de transportar um alimento, né, a um nível mais elevado, né, ou um equipamento ou tanques de mistura que estão sobre uma pressão mais elevada, né? E isso só vai conseguir, né, você só vai conseguir através de bombas, né, porque essas bombas elas vão conseguir então transportar esses produtos a esses níveis mais elevados, né, ou a essas pressões mais elevadas. Por meio de outros processos, você não consegue fazer esse transporte, ok? Gente, essas máquinas, né, essas bombas são máquinas, né, que têm a finalidade de realizar, então, esse transporte ou esse deslocamento desses produtos. O produto pode ser líquido, pastoso ou sólido, tá? Esse deslocamento desse produto, ele vai ser realizado, gente, por meio de escoamento, tá? Então, essas bombas, né, esses equipamentos que são utilizados, são classificados de acordo com as funções, as características físicas e os princípios de trabalho. Então, dentro de uma indústria, sempre você vai encontrar em algum lugar, né? Aqui temos bombas muito grandes, neste exemplo aqui dessa foto, né? Mas existem bombas menores e tudo mais. Mas dentro de uma indústria, você sempre vai encontrar uma bomba, pelo menos uma, no mínimo uma, que vai estar fazendo algum tipo de transporte, né? Vai estar sendo responsável pelo transporte de algum tipo de produto, ou seja, de água para o processo ou qualquer tipo de outro alimento dentro, né, da indústria de alimentos. Bom, gente, vamos falar agora um pouquinho da operação de destilação, tá? A operação de destilação é uma operação que tem por objetivo, né, separar ou fracionar um alimento, né, utilizando o calor de vaporização para separar essas misturas. Então, eu vou ter ali uma mistura e, através do calor de vaporização, eu vou conseguir separar um componente do outro, tá? Gente, a indústria, a operação de destilação é muito utilizada em diversas indústrias, principalmente indústrias químicas, indústrias de açúcar e álcool, né? Quando a gente fala de destilação, o que é a primeira coisa que vem lá na cabeça? Né? As bebidas destiladas, quando a gente fala, né, de processos relacionados a alimentos, né? Alimentos e bebidas. Então, a gente já pensa lá na operação de destilação, né? Nas bebidas destiladas, né? Como é feito esse processo de destilação, né? É feito, então, esse fracionamento ali daquele produto, né? Então, eu vou retirar do meu produto ali o álcool, né? Dessa bebida, então, por meio de destilação, eu vou retirar essa porção alcoólica, né? Que é o que eu vou utilizar ali para fazer essas bebidas. Claro, as bebidas destiladas podem ser feitas, né, de cereais fermentados, frutas e outros tipos, né? E aí eu vou ter ali meu produto fermentado e esse produto fermentado vai então para essa etapa de destilação, onde então eu vou fazer, né, esse processo. Então eu vou separar ali daquela mistura fermentada, né, onde eu tenho todas os cereais que eu utilizei para fermentação, os micro-organismos, toda aquela mistura e água e tudo mais. Então, eu vou separar, né? Eu vou fracionar. Então, eu vou, por meio, né, de um equipamento que a gente vai ver daqui a pouco, separar, então, essa porção alcoólica que tem ali, né? Separar desse resto, porque é o álcool, né? Essa porção, essa fração alcoólica desse produto que eu vou utilizar.